Olá, bem-vindo ao Pinguim Dançarino. Eu sou o João da Purificação, tava com saudade já de gravar. A gente tá no aquecimento pro nosso programa de 150, que já tem uma pauta definida, vai ser um programa sobre pirataria, especificamente a cultura de pirataria, né? E enquanto esse programa não sai, eu resolvi tirar um programa do papel, de uma pauta que eu já tinha interesse fazia um tempinho, mas ele só tá saindo do papel porque o Bispo, né, que é um ouvinte nosso e amigo meu, sugeriu que a gente fizesse. É um programa muito inspirado no programa do Ao Quadrado, né, que eu já falei em outros programas, que é uma das inspirações do Pinguim Dançarino, e é um programa sobre iscas que a gente morde. Pra quem não entendeu o conceito, iscas que a gente morde são essas coisas que automaticamente chamam a nossa atenção pra alguma obra, assim, seja tema, ator, estética, autor. E mais sobre esse tema logo depois da abertura. What's happening? We gotta go. Water being pulled out like that's a tsunami. We gotta get out of the bay now. Lembrando que esse programa tem um Apoia-se e você tem algumas recompensas no nosso Apoia-se, né? Como ter o seu nome lido aqui no começo desse programa, como é o caso do Hermano Menezes e do Zé Renato. Então vamos lá, iscas que a gente morde. Olha, quando o Bispo falou que eu deveria fazer um programa assim, eu falei pra ele que eu acho que não fazia muito sentido eu fazer um programa assim, porque eu vejo de tudo, né? Eu não acredito que tem uma coisa específica que automaticamente me faça ver o negócio. Mas ele ficou descrevendo algumas coisas que eu gosto e eu percebi que realmente eu tenho muito um tipo assim pra várias obras. Então eu vou começar puxando uma já, que eu não sei se pra vocês é assim também, mas uma coisa que me pega, né, acho que muito por ter tido uma adolescência meio Tumblr e tal, é série britânica, especificamente com adolescentes, sabe? Eu acho que enquanto as séries americanas, né, elas têm uma linguagem bem clean, assim, pra abordar a adolescência, as séries britânicas, né, especialmente as séries da BBC, as séries de TV aberta, que não dependem de um financiamento externo, elas são mais livres, sabe? Então a adolescência costuma ser essa coisa menos romantizada, mais suja, mais visceral, assim, que é uma coisa que sempre me pega. E vocês? Lembrando que eu estou aqui com a Ludmila Maia, né, do Memória de um Dorama, e da Triberna, e o Vincent do Sábado Sem Legenda. Oi, gente, tudo bem? Sempre bom participar aqui. E eu concordo com essa primeira aí de séries britânicas, embora não especificamente adolescentes, porque na minha época, assim, de acompanhar mais série, eu me pegava muito por essas séries de suspense, assim, tipo Luther e Sherlock, não sei o que. Tinha tipo esse... Como tem o selo da HBO de qualidade, pra mim tinha o selo BBC de qualidade, e às vezes nem era BBC, a gente achava que era, e era tipo Channel 4. Que é outra emissora de TV aberta, né? Oi, gente. E eu acho que na temática de série, eu fui uma adolescente que gostava de um nicho de série muito parecido com o seu, David, mas não era tipo britânico, era um nicho de adolescentes problemáticos. Então, eu comecei por Skins, aí eu vi Gossip Girl, Pretty Little Liars, então era sempre adolescente moralmente duvidosa, assim. E eu curtia muito. Eu nunca vi Skins. Pô, nossa, é muito uma legal. dessas que eu nunca vi. Eu vi Misfits, né? Que dizem que era meio que a versão Skins. Com superpoderes. Like. Com superpoderes. Ou light, né? Ah, não, o Misfits vai ficando bem pesado, assim, conforme a série vai passando. Inclusive, a gente já gravou um programa de indicações de série, né? Que eu indiquei Misfits, o Vincent estava nesse programa. E aí agora é bom porque ressuscitaram a série, ela tá em Drive. Se você pensar no Twitter, Misfits série Drive, você consegue encontrar. E todo mundo aqui já viu, né? Então acho que dá pra ter uma ideia mais ou menos do que eu procuro em série adolescente do Reino Unido. Nossa, e é muito você mesmo. É a série que a gente assistiu aqui em Cal, né? Ela mesma. E, nossa, é muito você essa série. O visual, tudo. E eu gostei do piloto, eu achei muito interessante. Mas eu achei que fosse leve, eu não achei que ela fosse ficando pesada conforme as temporadas deu passando, não. Eu acho que ela não vai ficando pesada em termos de drama, assim. Ela meio que tem aquele tom pra sempre e tal, né? Fora um ou outro episódio que é um pouquinho mais pesado. Mas que ela vai ficando mais pesada em abordagem de adolescência mesmo. Tem bastante negócio de ir pra rave, usar droga, só que sem um olhar moralista, sabe? Que é uma coisa que eu gosto, assim, nessas séries britânicas. Elas têm um tom bem naturalista, assim, pra vida dos moleques. Faz sentido. Eu gostei, eu acho que eu vou ver essa série, porque eu curti bastante o piloto. Mas uma série que foi cancelada já, né? E que meio que, mesmo cancelada, meio que quebrou a maldição dos revivals, porque foi legal, foi o comeback de Pretty Little Liars.
que eu gostei. Tu gostou também, não gostou? Qual? Dele? O Original Sin ou as outros 2 comebacks que a série teve? Não, o original sim, que foi o último, Tá. com que teve a adolescente grávida e a cinéfila, meio Pânico 4. É bem legal mesmo. Deu um visual meio Brian De Palma, assim, só que pra uma série adolescente, que é sempre legal. Sim. E o seu, Lud? De que? O meu. Ah, meu bait. O que eu. Não importa, eu vou assistir. Eu não vou dar a resposta óbvia que você tá esperando pra você me criticar. Não falei nada. Mas. Mas eu. O que eu acho que talvez é aquele. O mistério de descubra junto com o espectador. Aconteceu recentemente, inclusive. Eu vi só a chamada do Prime Video de uma série teen que visualmente era muito feia, mas era a vibe do o que aconteceu com essa garota nesse verão. E eu assisti tudo em uma noite, assim, sabe? Foi uma tacada só. Eu acho que esse é um bait que eu caio muito fácil e eu assisto, mesmo se for duvidalmente, questionalmente, assim, um gosto muito meio duvidoso. E a série que eu tô falando é Os Mentirosos. Eu posso falar um de série agora que eu lembrei? Pode. 2 coisas que eu tava pensando, né, no início, antes de começar a gravar, fiquei pensando qual que era o bait, e eu não queria que fosse, tipo assim, falar de um diretor ou de um criador, tipo assim, sei lá, o David acompanha as séries do Noah Hawley, por exemplo, ou algum showrunner que ele gosta, ou eu com David Simon, mas eu tava pensando tematicamente o que me atrai, por exemplo, sei lá, digamos que eu nunca tenha ouvido falar do criador, e eu ouço falar de uma série, e também eu vejo de tudo, eu não tenho essa, tipo... só gosto de, sei lá, terror, por exemplo. Eu gosto de todos os gêneros e tal. Mas 2 coisas aleatórias que me atraem. A primeira é, pensando na série do David Simon, política. Não essas séries de política genéricas, tipo da Netflix, mas às vezes... Principalmente as do David Simon, eu penso como exemplo, tipo assim, uma minissérie que vai recontar algum caso de corrupção muito específico de 6 episódios, sabe? Uma coisa assim. E outra que daí não tem nada a ver, é outro mundo, mas episódios musicais. Quando a série tem um episódio musical, eu me sinto muito compelido a pelo menos chegar até ele, ou ver alguns episódios antes. E eu tenho um exemplo péssimo pra isso, que é Grey's Anatomy. Que eu vi, sei lá, a primeira temporada, que nem todo mundo, meio que larguei. E daí depois eu descobri que ia ter um episódio musical, tipo, sei lá, na 5ª temporada, mano. Nossa. Sei lá quando é que foi. E eu acompanhei a série até a 5ª só pra ver o episódio musical. Que é horrível, por incrível que pareça, né? E não valeu a Sim, pena. Né? cara, Não valeu a pena. é muito ruim. E falando em musical, eu lembrei disso. Teve uma época... Hoje eu ainda gosto muito de musical. Mas teve uma época quando eu era adolescente que eu tava meio numa vibe... Preciso assistir todos os musicais do mundo. E aí, por causa de Glee, inclusive. E aí, eu... Tudo que era musical eu assistia, né? Na verdade, tudo que tava ao meu alcance ali na época. Que eu conhecia e chegava até a mim. E aí foi quando eu descobri a série Smash. Vocês lembram dessa série? Lembro. Eu nunca vi, mas eu lembro de que era. Nossa, eu amei essa série, porque é uma série de musical, uma série meio Broadway, e mais madura do que eu imaginava e esperava, mas foi, tipo, graças a Ryan Murphy, assim, que me fez ter o bait de musical. Foi quando eu também descobri The Rock Horror Picture Show, Funny Girl, o filme da Barbra Streisand, e futuramente David me apresentou o filme das Gêmeas. Então, musical também é um bait que eu caio. Nossa, episódio musical também me pega muito, assim. Tanto que tem séries que, tipo, achei uma merda, eu dropei, mas eu voltei só pra ver o episódio musical, assim. Tipo Lucifer, por exemplo, sabe? Que a série é, tipo, o suco do suco da série genérica, em que o personagem, ele faz, às vezes, de Sherlock, né? Tipo, essa série de investigação que tem um personagem que ele é outsider, ele tem uma habilidade muito específica, assim, né? Que no caso de Sherlock é a inteligência, e no caso de Lucifer, ele sabe quando a pessoa tá mentindo. Eu fui ver o episódio musical de Lucifer e é bem ruim, inclusive. Sabe quem gosta de Lucifer? Padre Fábio de Mello. Cara dele. Verdade. É pior do que o episódio do Arrowverse. Nossa, eu ia falar dele também. Nossa, não sei como vocês conseguem acompanhar toda essa Arrowverse aí. Eu fui dropando ao longo do tempo, assim. Mas esse eu tinha que ver, né? Porque, tipo,
era episódio musical, com os atores de Glee, então a galera que pelo menos já sabia cantar e tal. E hoje em dia eu também sei que a melhor música do musical foi escrita pela Rachel Bloom, que é aquela I Am Your Super Friend. Mas aí entra naquela onda do tipo, episódio musical em que diegeticamente eles têm uma desculpa, né? Tem um ser da dimensão X que faz eles cantarem e tal. Recentemente no Star Trek, na temporada anterior, teve também algo assim de... Eles estavam passando por uma nuvem de improbabilidade, uma coisa assim, sabe? Daí era uma desculpa e teve episódio musical também. Em Doctor Who também, um dos melhores episódios do novo Doctor foi musical. E a gente tava comentando sobre isso, né? Apesar que foi um musical naquelas, né? Tipo, o episódio que teoricamente é musical, mas só tem uma música no final, que ela é meio desconexa da narrativa em si. O que vale a intenção. Mas na época do Arrowverse, que teve o musical, não tava ainda no declínio. Eles estavam ainda... Imagina se tivesse. Da popularidade que eu tô falando. Porque eu acho que não tava não, poxa. Mas passou da terceira temporada de Flash, pra mim já é declínio, a não ser que seja Legends of Tomorrow. Legends of Tomorrow era bom, verdade. Tenho saudade. Mas não tenho, não. Eu tava pensando aqui sobre outro beijo aqui que eu caio. E isso é algo que, inclusive, eu já até pedi. Teve um dia que eu tava muito obcecada nesse pedido. Até sugestão pra você. Que é catástrofe. Eu amo assistir filme de catástrofe natural. Ou catástrofe de qualquer coisa, sabe? É legal mesmo. Eu amo ver filme de tsunami, de furacão, de apocalipse. De algo que faça a humanidade testar o limite dela ou não. Ou só mostrar o pior dela. E é isso. Tem filmes tão bons de catástrofe que acaba sendo meio atrativo mesmo, assim. Não, assim, filme não de catástrofes reais, mas assim, tipo, filmes de eventos de natureza e de tragédia e tal, tipo assim, que ficaram marcados tanto na história do cinema quanto por passar muito na TV, tipo, sei lá, desde Titanic até Twister, essas coisas assim, sabe? A gente acaba... É meio que o cinema de atração por excelência, assim, de você reproduzir no cinema, ali nesse espaço controlado, algo terrível, sabe? Uhum. Então acho que... Claro que tem muito filme ruim, né? Tipo assim, se eu fosse dizer que o gênero de catástrofe deve ser 99% péssimo, mas esse 1%, né, é muito bom, assim, tem vários filmes chamativos. Ou também alguns só por nostalgia, sei lá. O Mar em Fúria eu não lembro se é tão bom quanto é na minha memória, mas pra mim era um filmaço. Então, coincidentemente, eu tava pensando nisso esses dias e é foda porque eu acho que a maioria dos filmes de catástrofe, eles têm uma ou outra cena legal, mas eles não são, tipo, filmes legais como um todo, porque, por exemplo... Eu tenho uma gostosa lembrança, assim, de ver, acho que umas 2 vezes, O Dia Depois de Amanhã, né? Que é aquele que a Terra vai congelando e tal. Uhum. Mas, cara, é difícil, viu? Porque eu acho que tirando Titanic, que aí é excelente em vários aspectos, né? Tipo, valia um programa só pra ele e tal. Mas o programa também já existe, né? No Sábado Sem Legenda. O resto tenta se valer muito pelo aspecto do espetáculo da catástrofe, né? E acaba que são filmes meio desleixados, assim. Mas eu acho que tá, que tipo, eu acho que não... Pelo menos pra mim, eu acho que o gênero por si só me entretém. Então, eu não sei se eu tenho um olhar tão crítico às vezes em relação a eles. Esses dias, inclusive, eu assisti aquele do Keanu Reeves, que na minha memória era bom, mas aí eu fui ver, eu não gostei tanto assim. Eu não queria ter revisto. Qual? Que é o dia que... Não. O Dia que a Terra Parou. Isso, o Dia que a Terra Parou, E aí, é verdade. Por causa disso, eu tô morrendo de medo de assistir Impacto Profundo, porque faz muitos anos que eu não assisto Impacto Profundo. E aí, eu tô com medo de também ter uma falsa memória, porque também é outro filme de catástrofe que meio que eu sempre... É tipo uma referência, sabe? Sim. Cara, até o Armagedon, que todo mundo gosta, eu acho que nem é... Sei lá, na minha memória eu não gosto tanto assim. Não acho dos melhores filmes do Michael Bay, assim, por exemplo. Mas é realmente um gênero complicado, assim, de você equilibrar... Assim, não deveria ser, né? Porque não é um bicho de 7 cabeças pegar um bom diretor e equilibrar o melodrama com um espetáculo, assim. Mas
é raro. Nossa, mas esse o dia que a Terra parou, ele é remake de um filme clássico. Eu lembro que o clássico eu achei mais legal, assim, quando eu vi. Tanto que é um filme bem importante, assim, né, pra história do cinema. Vários cinéfilos gostam. As palavras que o Ash fala no terceiro Evil Dead, aquele ato, grato, vanda, elas são as palavras que o robô fala quando ele chega na Terra, inclusive. Tipo, Clato, Baraca, Nicto, uma coisa Nossa, eu não sabia que tinha o... Eu não sabia que tinha o anterior. Eu vou ver. Mas é engraçado que o anterior, o dos anos 50, ele tem essa... A moral do filme eu acho esquisita. O filme é legal, assim, mas a moral é tipo assim... O alienígena chega e fala... Ó, viram? Eu posso acabar com todo mundo. Então, se vocês não aprenderem a viver em paz, eu vou voltar e destruir tudo. Meio que assim... Mãe com chinelo na mão, assim, sabe? Uhum. Mas é legal, assim, eu gosto do original. E esse do Will Smith eu só vi. Do Smith, é que tem o filho do Will Smith no filme. Esse do Keanu Reeves eu só vi no cinema na época, mas eu não lembro quase nada do filme. Mas é engraçado que, tipo, na pandemia, eu assisti muito filme de pandemia, né? E aí, eu assistia... E aí, quando descobri o nicho filme coreano de... Não descobri, eu já assistia filmes coreanos, mas... assistir mais filmes coreanos de catástrofes também, e de fim de mundo. E tem um que chama Pandora, que é muito legal. Tem outro que eu acho que é A Gripe. Mas a catástrofe, enquanto espetáculo, ela atrai muito, né? Se você for parar pra pensar, todo filme de super-herói é meio filme catástrofe também. É verdade. E dos recentes que eu tava lembrando, eu pensei naqueles que, tipo, sei lá, aquele do The Rock, do terremoto e tal. E daí, sei lá, o problema nem é a catástrofe em si, mas é que acaba se tornando um projeto de estúdio meio genérico, assim, sabe? É difícil de você pegar um diretor que é bom de espetáculo, tipo, a gente falou aí do Titanic, por exemplo, o James Cameron. Difícil pegar um diretor que vá querer fazer, sabe, um filme catástrofe que vá ter essa coisa. Embora dizem que ele vai fazer agora, né? Um filme, pegar um livro sobre Hiroshima e tentar fazer uma coisa mais filme grandão, assim, de estúdio, né? Com isso. Então, talvez venha aí. Esse livro é até engraçado, né? Porque ele tá sendo marketeado como o livro que vai ter um filme dirigido pelo James Cameron, né? Uhum. Bem isso. Mas pra mim, o que dá certo em filme de catástrofe é ter vários núcleos. E esses filmes do The Rock, por exemplo, ele é muito centrado nele, na família dele, na tentativa dele de se aproximar com a família, ou, sei lá, reparar algum erro. É que o ego dele é maior que ele, né? Daí fica Sim. essa coisa de bom mocismo, assim, meio insuportável, os personagens dele. E aí, quando você vai ver outros filmes que são bem legais e clássicos, assim, de catástrofe, eles têm vários núcleos de personagens muito diferentes e eles acabam se unindo ou eles se odeiam, mas não é tipo tão centrado como esse filme do The Rock. Sim. Por isso que eu acho que ele não deve funcionar tanto. E sempre tem nesses filmes de catástrofe aquele cara que é tipo o cara do teórico da conspiração que tava certo, né? O cara que vive num trailer, tá alertando o mundo todo e ninguém dá fora. Sim. Exatamente. Jurassic Park é um filme de catástrofe, pode ser considerado um filme de catástrofe, porque... Não sei, mas eu ia dar um exemplo parecido que é Godzilla. Ah, não, mas todo filme de kaiju vira filme de catástrofe, né? Isso é inevitável. Verdade. Então Superman realmente é um filme de catástrofe. Não é porque não tem perigo real as catástrofes, né? Você sabe que o Superman, ele tá sempre impedindo que as pessoas se machuquem e tal, né? Tanto que tem aquela briga em Metrópolis e aí o noticiário de Metrópolis fala, não teve feridos nem destruição porque o herói de Metrópolis estava lá e tal. O Homem de Aço então, né? Ele pra caralho, né? Verdade. Nossa. É muito bom esses edits que tem agora no Twitter comparando os dois Supermans e era muito absurdo, assim, tipo, o caminhão, um tanque vindo em direção ao Henry Cavill e ele só dá uma voadinha pra desviar, assim, e explode o prédio atrás dele cheio de gente. É engraçado. A briga de Smallville também, né? Que ele destrói a cidade inteira, pá. Exatamente. Só queria, antes de ficar em filme, voltar pra uma coisa de série que eu lembrei agora, que é meio que assim, a minha esposa que gosta mais desse tipo de série, porque ela gosta muito de CSI e essas coisas assim, mas eu acabo sendo sugado junto e eu fico muito sensibilizado quando surge uma série assim, eu acabo atraído, que é essa coisa super noir, genérico, de suspense policial, assim. Pô, ele tava na minha lista também, noir. É muito fácil, assim, tipo, agora a Apple é cheia disso, né? Eu sou a pessoa que pelo menos o piloto da Apple vê tudo. Passar a senha da Apple TV que é bom nada, né? Porque tem poucas séries, né, e tal, e daí agora até tem uma de
que é o de investigação, que o cara é bombeiro, que é o Taron Egerton. Mas, enfim, é bem... É algo que sempre surge, né? Porque eu acho que é um gênero de muito sucesso. A Netflix é cheia disso. E é muito fácil de me pegar ou de eu falar pra ela, ó, essa aí... Ela já viu todas as possíveis de um detetive meio autista em algum país nórdico, assim. Um detetive meio autista é um nicho muito específico, realmente. É muito específico. Mas todo mundo sabe o que é. Nossa, mas uma que me pega de série também, na verdade não só em série, mas eu acho que é um formato que funciona ainda melhor em série do que funciona em filme, são essas narrativas em Rashomon, né? As narrativas em que cada episódio a gente acompanha um ponto de vista da história, e eu acho que como série, né, tem, pelo menos as que não são da Netflix, tem esse aspecto do semanal, né? Toda semana você vê, tipo, um mini gênero dentro de uma narrativa contínua, acho que funciona bem. Tanto que quando saiu The After Party, que é uma série muito boa da Apple TV aí, que foi cancelada na segunda temporada, injustamente, eu já fiquei automaticamente fisgado, porque isso de você fazer uma série em Rashomon, e aí você usar o Rashomon pra variar o gênero de cada episódio, assim, é uma coisa que me pegou, sabe? Aí tem um episódio que é meio animação, tem um episódio que é musical, tem um episódio que é um filme de ação genérico, e aí na segunda temporada eu acho que eles dão uma radicalizada nisso, não muito, assim, não vira, meu Deus, que série de outro mundo, mas eles começam a emular muito estéticas em episódio. Então, por exemplo, o episódio que é da Grace, que é uma menina da segunda temporada, ela tem toda uma visão mais romantizada das coisas, então é como se fosse um Orgulho e Preconceito, assim, aí como eles estavam com mais dinheiro, tem esse negócio da reconstituição de época, a troca de cartinhas e tal. O episódio da Hannah, que é um episódio todo naquela estética meio Wes Andersoniana, assim. Não tem nada a ver com isso, assim, exatamente da mudança de Rashomon e de estética e tal, mas uma série que eu gostava que fazia isso de mudar meio que de gênero do episódio e tal, e às vezes mudava radicalmente, por causa desse episódio de animação, era Community, né, que tinha muito isso, assim. Um episódio só de animação, um episódio que vai ser meio de máfia, quando eles começam a fazer alguma falcatrua lá no refeitório, um episódio que vai ser meio de romance. Que eu acho que ela operava dentro dessa lógica de sitcom, mas ela ia mais longe esteticamente, assim. Tem 2 episódios muito bons, né? O do Paintball, que a parte 1 é como se fosse um western, e a segunda parte é como se fosse um Star Wars. Mas um que eu gosto também, e é da temporada que o pessoal já deixou de gostar da série, né? Que é na sexta, é um que é meio que uma paródia de Seven. Aí eles usam toda uma temperatura de cor mais azul, assim, mais puxada pro verde, e aí em vez de eles estão perseguindo um assassino, eles estão perseguindo um cara na escola que fica colocando moeda no cofrinho das pessoas. Eu lembro desse episódio, é muito bom, realmente. Nossa, uma coisa que me pega muito em série é essa coisa de, tipo, a série que tipo, ela tem uma linguagem específica e tem um episódio que é o diferentão, sabe? Então eu adorava, por exemplo, em BoJack, acho que BoJack e Master of None foram as séries que eu percebi que eu gosto disso em série. Que todo, sei lá, pré-series finale de BoJack é um episódio meio de terror psicológico, assim, barra estudo de personagem. Nossa, tem um episódio que eu lembro de BoJack que eu acho que pra mim foi não que eu percebi, porque eu já, desde as primeiras temporadas, eu já começava a gostar muito de BoJack, mas um que me pegou demais é um que é todo no fundo do mar, por alguma razão, e dá um episódio que é meio cinema mudo, assim, que as pessoas não falam, as pessoas, né, os animais, no caso. Esse é muito de um bom, jeito tradicional, é muito foda. É o que ele fica o tempo todo tentando pedir desculpa pra aquela diretora lésbica que faz filme independente, e aí ele tá andando com um bilhetinho, e ele adota como se fosse um filho dele, um cavalo marinho lá. E quando ele finalmente consegue entregar o bilhete pra ela, como tá embaixo d'água, tá tudo borrado e ela não consegue ler. É um episódio meio sobre a dificuldade da comunicação, né? Muito bonito. Eu tenho uma coisa com leitura que eu sempre gosto de ficar intercalando gêneros literários, assim, pra eu não enjoar muito. Então eu leio um suspense, um romance, um drama, leio, assim, vou alternando. Mas às vezes eu fico tão cansada mentalmente que eu entro numa ressaca literária. E só tem uma autora capaz de me tirar da ressaca literária. E não é nem guilty pleasure, porque eu não sou católica pra sentir culpa pelos meus gostos. Mas o nome dela é Ali Hazelwood, que é uma autora de romances água com açúcar, e ela tem 1000 livros, mentira, 1000 não, exagerei. Ela tem muitos livros e ela sempre usa a mesma trope, que é eles se odeiam no começo, mas eles vão ficar juntos, eventualmente. E as protagonistas dela são todas cientistas também, então ela escreve sobre o ambiente
da ciência. E e da mulher. Enemy to Lovers? É Enemy to Lovers. Ou é Enemy to Lovers, ou é forçados a morar juntos, ou é, sei lá, eles acham coisas erradas um do outro, assim, ou são rivais de ciência, de faculdades rivais, enfim. Mas sempre tem essa parada de Enemies to Lovers. E eu acho que Enemies to Lovers, na verdade, é o meu bait, porque eu amo Enemies to Lovers, eu amo filmes Enemies to Lovers, eu amo livros, eu amo tudo Enemies to Lovers. Não, e é um clichê tão grande o Enemy to Lovers, assim, que é tão clássico e tão antigo, que eu sei lá, no cinema ele existe desde que existe comédia romântica, né? Desde Screwball já existia. E na literatura eu imagino que seja até mais antigo, sei lá, eu fico pensando em quando é que surgiu. Jane né? Austen, né? Acho que Jane foi. Austen Mas... escrevia muito Enemy to Lovers. eu não sei se, tipo, vai só até Jane Austen ou tinha alguém antes, assim, que inventou isso, mas é muito clássico, né? E é muito fácil de fazer funcionar, assim, tipo assim, difícil de você fazer algo ruim, assim. Claro, tem muita coisa ruim, mas eu digo, tem que trabalhar muito pra errar um Enemy to Lovers simples, assim, que funcione, assim. Ainda mais em livro, né? Que você conhece os personagens primeiro através das características que o autor quer ressaltar. Então, se ele quiser fazer alguém ser irritante, a primeira coisa que ele faz, que o autor ou a autora faz é chamar a sua atenção para aspectos que são irritantes ou que quebram a rotina do protagonista. Exatamente. Eu acho que erra no Enemies to Lovers quando você passa a mão, sabe? Quando acaba virando relacionamento abusivo. Que, tipo assim, ele não é mais implicante. Ele não é mais Sr. Darcy, que é tipo odeio pobre. Na verdade, ele te maltrata, que aí já fica... Aí, aquele filme da Jennifer Lawrence e do Chris, alguma coisa. Nossa! Chris Pratt. O filme de terror, aquilo. Nossa, o filme de terror é muito bom, cara. Tem aquele vídeo no YouTube que o cara sugere a reedição do filme como um terror pra salvar ele. O... Caralho. Passengers. Isso, Passageiros. Isso. Nossa, pode ser. Isso. Que é muito bizarro, né? Tipo, muito injustificável o que ele mas esse não é Enemy to Lovers, né? Tipo, é romance, assim, até quase virar um suspense e voltar a ser romance. E acaba com um filme de terror, você preso com um homem que você nem quer. Ele quer ser meio que um romance trágico, de alguma forma. É meio esquisito, assim, é bem ruim. Pra quem não lembra, porque é um filme que só existe na memória de quem viu, é um filme que o Chris Pratt sumiu. Ele tá numa dessas naves, né? Em que eles vão popular um planeta específico, aí a cápsula dele dá defeito, ele acorda, aí ele fica meio, tô sozinho e tal, o que eu posso fazer? Ele tá passando pelas cápsulas, vê a Jennifer Lawrence, ele, uma gostosa aqui, ele vai lá e acorda ela falando que a cápsula dela deu defeito. Sabe? E tem um detalhe, né, tipo, eles estão há 90 anos do planeta, então eles vão morrer juntos. Meio Alien, né? Tipo aquelas cápsulas que congelam a pessoa por muitos anos. Sim, é bizarro. Inclusive isso me lembrou de outro trope, assim, que eu acho muito legal, que é filme no espaço. Eu gosto muito de filme no espaço. E eu sou muito convencida, mesmo se for ruim. Eu acho que tem que ser muito ruim pra eu odiar. Tipo, muito, muito mesmo. Porque eu super curto o filme no espaço. E de qualquer gênero. Porque eu acho que isso que é legal do filme no espaço. Pode ser terror, pode ser drama, pode ser romance. Pode ser só, sei lá, Sandra Bullock vagando pelo espaço. Uma coisa que eu tava pensando de gêneros... Tem gêneros bem específicos, que daí é uma coisa minha, do tipo de filme que eu vi, que eu acompanhei, beleza. Mas tem de gêneros, às vezes... Uma coisa que é ampla de falar, mas é assim... Algum gênero que eu já vi muito e Hollywood meio abandonou... E daí sempre quando surgir algo novo desse gênero eu vou querer ver, sabe? Tipo assim, o novo Corra que a Polícia Vem Aí. Faz muito tempo que Hollywood não faz uma comédia escrachada física, assim... e coloca algum dinheiro e alguma estrela pra fazer o filme. Que é isso, pô. E o filme da Jennifer Lawrence. Enfim. E daí eu... Entendo. Então, mas é tipo, foi um desses que eu vi, por exemplo, porque tá raro, entendeu? Não tá tipo... Não é um negócio, que antes era um negócio que tinha meio que todo ano tinha Todo Mundo em Pânico ou algum similar e agora não tem mais. Daí quando surgir um novo eu vou querer ver. E a mesma coisa tipo comédia romântica, por exemplo, sabe? Tipo, Hollywood tenta apostar numa comédia romântica, eu vou dar uma chance, eu vou querer ir atrás. É uma isca mesmo, assim, tipo, pensando na cena, no tema do podcast mesmo, é um bait que vai me pegar muito fácil, assim, tipo, se Hollywood... Ou, por exemplo, se do nada agora algum estúdio for fazer algum filme de serial killer, sei lá, que é um negócio que tá meio... Só tá na TV ultimamente, e daí eu vou acabar assistindo.
enfim, gêneros que meio que ficaram pra trás e às vezes apostam, assim. Sandália e espada, você colocaria nisso? Colocaria, né? Porque acabei que eu fui ver o Gladiador no cinema, que é horrível, né? O 2, mas enfim. Acho que sim, porque tá muito raro, assim, se alguém vai fazer hoje em dia. Se bem que tem uma vertente aí do filme meio semi-cristão, né? De adaptar uns livros cristãos de cinema num médio orçamento, assim. Mas se algum estúdio for, tipo, apostar um dinheiro e chamar uma galera pra fazer e tal, acho que entra nisso pra mim. Como foi o caso do Gladiador 2. Nossa, eu tenho isso com filme de piratas, assim. É que não sai mais, né? Mas é um negócio que, tipo assim, sempre que eu vejo, me dá uma atraída, né? Eu quase vi como é que é? Black Flag? Enfim, é uma série... O anime? É uma série de piratas. Black Flags. Mas aí eu passei pra minha mãe ver antes, e minha mãe vê tudo que é de época, né? Ela ficou indignada, falou que era só sexo. E olha que minha mãe é fã de Game of Thrones, né? Aí eu falei, depois eu vejo, e acabei nunca vendo. A mãe do David é realmente conhecida por isso, né? Porque no nosso episódio do que foi nosso episódio? Gladiador, né? Ela teve uma participação no Sábado Cinema Gênero. E de gênero mesmo, daí uma coisa que me pega assim demais, e até tem um exemplo bem recente, é Máfia. Porque eu sou o cara, né? Branco. Millennial branco, família italiana, inclusive, de Santa Catarina. Que era viciado em Scorsese, filme Bro, filme de máfia, vi todos, vi Bugsy, vi qualquer filme mais ou menos dos anos 90 de médio orçamento sobre algum mafioso, enfim, adoro. E eu sempre acompanho, assim, tipo, eu acompanhei a história, esses filmes em si e séries, por exemplo, Boardwalk Empire, que realmente é uma série muito foda, assim, é muito, muito boa. Sopranos, claro. E eu acabei meio que me apegando ao histórico mesmo, particularmente da máfia italiana nos Estados Unidos. Então eu meio que sei, sei lá, que nos anos 50 a família Gambino em Nova York tava fazendo tal coisa. Então meio que tipo, tem uma galera que é viciada em monarquia britânica, assim, sabe? Tipo, como era fofoca. vitoriano. Era vitoriano, não sei o quê. Então eu fico meio que apegado a isso e acabo me interessando. Então eu já vi essas atrocidades e recentemente eu vi sexta passada eu vi na HBO aquele que tem dois Robert De Niro agora, que é do Barry Levinson, que é Máfia e Poder. Nossa, horrível, péssimo. Mas não teria como eu não ver esse filme, assim, por causa do meu interesse, inclusive nos personagens, né, que ele faz, que é o Gambini lá e o Frank alguma coisa, que eram uns chefões de Nova York em meados do século XX, assim. E eu não consigo não ver, mas, enfim, esse é péssimo, horrível mesmo. Você falou do Robert De Niro e eu lembrei que eu vi um dele recentemente que, nossa, foi bem... Robert De Niro é um que eu vejo, se ele faz série, eu dou play. Caramba, qual o nome que ele é um presidente? Ele é um ex-presidente. Eu até falei com você eu sei dele. que série é essa, que é meio do de 11 de setembro, uma coisa assim, não. Não é de 11 de setembro. Não é do 11 de setembro, mas ele talvez faça uma alusão. É que acontece um negócio tecnológico e eles passam, tipo, umas leis de exceção, né? Uma coisa assim de... Isso. É Dia Zero o nome da série. E aí eu acho que ele vai crescendo e vai se tornando uma coisa que ele não deveria se tornar. Mas uma coisa que não é um bait pra mim, tipo, é o oposto de ser, é quando eu vejo o elenco que tem só nome famoso. Eu acho que isso me preocupa. E essa série teria que ter me preocupado, mas não me preocupou, né? Porque tem o Robert De Niro, tem o Jesse Plemons, tem a Lizzie Kaplan, tem a Connie Britton, tem a Angela Bassett, ou seja, tem muitas pessoas famosas nessa série. A chance de dar ruim eram altíssimas. Era muito grande. Não, fiquei até surpreso que foi você que trouxe ficção científica, que eu achei que o Vincent ia falar, que eu não sei porquê, mas eu associo muito ficção científica ao Vincent. Eu gosto bastante. Agora você vai associar a história com ele. Coisas históricas, sim. Inclusive, você já viu Outlander, Vincent? Outlander eu vi uns pedaços que a Carol gostava muito de ver. E parece interessante, assim, porque meio que a impressão que eu tenho da série, vendo aos pedaços e nunca tendo acompanhado, sei lá, 4 episódios seguidos, mas vendo aos pedaços,
meio que essa desculpa meio que a mãe do David diria aí, cheio de sexo, né? De meio soft porn às vezes. Um pouco. E eu achava interessante isso, assim, que era uma série de, assim, vamos pra... Parece que toda a desculpa da série é, tipo, cansamos de fazer série de gente transando no contemporâneo, vamos transar na Escócia pós-medieval, sei lá. E era interessante, assim. Mas eu só vi uns pedaços mesmo, que eu sei que ela voltava no tempo, e daí tem essa coisa de antepassados dela, ou do marido, e tem todo o rolê dos atores viverem, sei lá, tinha a impressão que o ator que era o marido dela na atualidade era uma outra coisa no passado, alguma coisa assim, não lembro muito qual que era o rolo. Rola uma viagem. Teve uma época que a televisão, ela focou muito em série histórica, porque eu acho que da mesma época tinha uma série chamada Reign, que é o Reinado, que é uma série sobre a rainha Mary Stuart. Ah, não é Regina? Ou eu tô viajando? É Reinado em inglês. É Reign, né? Que Tinha, você fala? Reinado? Isso, exatamente. Tinha a Tudors também, né? Tinha Tudors também, que foi a série que revelou o Henry Cavill, né? É verdade. Nossa. Mas ele não era o protagonista, né? Era Não, outro cara. mas ele era uma twin que ficou famosa. Que ele era o cara do Missão Impossível 3, o protagonista, eu acho. Caralho, irônica essa percepção de que a série é meio soft porn, né? Eu falei que minha mãe não viu Black Flags, que ela achava que era muita putaria, mas ela adora Outlander, assim. Vira e mexe. E até coloquei ela no canal de Telegram, assim, pra ela conseguir continuar vendo a série. Ai, que fofa. Ela vai gostar dos livros, então, porque tem muitos livros nessa série. E minha mãe só lê livros for a Bíblia ou livros da Bíblia, livros de ficção, assim, ela vai passar longe. Mas se você falar que for da série, talvez, ó. Quem sabe, né? Com Vai. Game of Thrones ela tava quase os assim. livros são gigantes, né? São Os livros de gigantes. Outlander. São gigantes. Acho que Stephen King é uma coisa, agora que falou de livro, Stephen King é uma coisa que me atrai também. Qualquer coisa que vai ser inspirada em Stephen King. E eu nem sou um grande leitor de Stephen King, eu comecei agora, eu tô lendo na ordem. Que eu tô fazendo uma série no TikTok que eu falo que eu vou morrer antes de terminar, que é ler o livro, ver as adaptações e faço o vídeo. Porque tem 1 milhão de livros, né? E daí... Mas eu nunca fui super... Meu pai ama Stephen King, sempre falou de Christine e tal. E eu nunca... Sei lá, eu só tinha lido até ano passado realmente o Christine e o Hora do Vampiro. Mas coisas baseadas me interessam muito, porque eu acho que o mundinho do Stephen King, essa coisa meio interior, meio Maine, meio coisas assim, sempre achei curioso. E ele tem essa sorte aí de ter algumas obras-primas baseadas em livros dele, né? Tipo, Carrie, Iluminado, grandes filmes inspirados nos livros dele, né? Então é sempre um negócio interessante. E o Sherlock é o personagem mais adaptado da ficção, mas eu acho que, sei lá, talvez o autor americano mais adaptado seja Stephen King, né? Porque o que não falta são adaptações dele. Umas bem ruins, assim, eu lembro que aquele Jovem Outra Vez era bem ruim, Tommy Knockers também, mas umas muito boas mesmo. Cara, não tem nada a ver com o assunto, mas vocês estavam falando e eu lembrei que virou um bait meu recentemente quando o David fala, gente, vamos assistir esse filme japonês aqui que tem uma protagonista muito sinistra. E acho que virou, ok, tá bom, vou assistir, me espera. Porque toda vez que você escolhe um filme japonês que tem uma protagonista mulher, assim, em destaque, é muito bom. Desde Scorpion, desde que eu vi aquele Prisoner, que eu tô nessa vibe. Nossa, a J-Horror tá na minha lista de bait também. Esses dias eu vi um clássico... Ai, como é que é o nome daquele filme? Enfim. E daí eu vi, adorei. Deixa eu pegar o nome certinho. Que é um clássico de terror japonês. Onibaba. O David vai lembrar. Onibaba. Então, eu vi, eu pensei, cara, a cara do David. Daí eu fui lá indicar pro David e vi que ele já tinha visto no Letterboxd. É muito David Kodesh, Onibaba. E é muito foda esse filme, muito bom. Tem um do mesmo diretor que é mais David Kodesh ainda, porque é um filme de terror com gato, né? Que é o Kuroneko, que é muito bom também. Que, aliás... filme de terror com gato. É outro bait meu, assim, filme com gato no geral, né? Então eu já vi vários e tal. Eu vi um, que eu não vou lembrar o nome agora, Miss Marvel. Mas, pior que eu fui ver o Miss Marvels 2, as Marvels, né? Só pra ver a Gucci lá divando em cenas. Assim, o filme é horrível,
mas a gatinha tem boa cena. Mas eu vi um japonês que eu não vou lembrar o nome agora, mas tipo, em tradução seria mais ou menos, os gatos se divertem. Que ele é um filme musical e a trilha sonora é J-pop. J-pop, né? J-pop tipo anos 80, sabe? Um negócio meio Mari Taniguchi, assim, só que com gatos. E aí você acompanha uma trupe de teatro que quer fazer um musical e aí tem vários gatinhos na história. E aí, se vocês já viram alguma imagem de um gato andando de skate, é desse filme. Eu não sabia. Cara, mas eu acho que você falou David Coded, eu acho que isso daria um bom teste de amizade, sabia? Você chama seus amigos e ficar falando o que são eles Coded, sabe? Tipo, o que é sua cara, o que se passa. Total, fazer um podcast. Assim. Então, David, eu acho que você pode falar aqui, tipo, o que é Lud Coded e dos dois convidados, sabe? E o que é do Vincent Coded? Porra, aí é foda. Ficção científica, eu acho meio Vincent Coded. E um tipo de ficção científica que eu acho Vincent Coded, porque eu gosto bastante também. E todos que passam pela minha cabeça são filmes que eu imagino Vincent gostando, que é ficção científica espiritualista, sabe? Essa coisa meio filmes da Brit Marlin, assim, que é uma ficção científica indie de baixo orçamento, mas na verdade está interessado nas relações humanas, em como algum elemento sci-fi tá distorcendo essas relações, sabe? Tipo o que acontece na outra terra, né? Que surge uma outra terra no céu e aí, tipo, é esse choque das pessoas, tipo, que tem confrontadas pela possibilidade que elas podem viver outras vidas. Podiam ter vivido outra vida se tivessem feito escolhas diferentes. Ele tá certo? Interessante. A descrição, eu não vi esse que ele falou, mas a descrição é um negócio que me interessa. É que eu gosto quando essa coisa de sci-fi, ou até a gente tava falando de filme catástrofe, por exemplo, é uma coisa muito de fundo e o filme se inclina pra uma coisa melodramática, assim. Eu acho muito bom. Por exemplo, um romance que a gente já falou no Sábado Sem Legenda, que é A Casa do Lago. Eu amo, acho maravilhoso, que é um filme de linhas temporais e tem uma ficção muito bizarra acontecendo ali, de conversas, de tempos diferentes, não sei o quê. Mas o filme é só, tipo, um melodrama romântico sobre os dois e tal. Ou, pra usar como catástrofe, como exemplo, os filmes do Shyamalan, né? Tipo, eu adoro O Fim dos Tempos, que é um filme que ele tá emulando vários filmes de terror e de sci-fi dos anos 50. Mas todo o rolê do filme é sobre essa relação dessa família, ou batem a porta. Então é meio que assim, tem o sci-fi, mas o filme tá lidando com esses temas maiores que a vida, assim, essas coisas assim. Acho que é interessante, assim, faz sentido de alguma forma. E um que eu acho muito Lud-coded, essas coisas teens, adolescentes, mais especificamente com essa reconfiguração escolar, sabe? Então, essa coisa meio Wasp Girl, assim, que trata o ambiente escolar como se fosse, tipo, família real, sabe? Essa coisa de fofoquinha, eu acho bem Lud-coded. Mas você tá falando de série, a gente tá falando de filme agora. Eu achei meio... Eu comecei o episódio falando sobre isso, então eu achei meio... você copiando o que eu já disse. Porra, mas você falou de um outro lado de série adolescente, mas deixa eu pensar, um negócio que é bem Lud-coded. Esses romances bem melosos dos anos 2000, assim, acho que é bem Lud-coded, sabe? Tipo, como Perder um Homem em 10 Dias, aquele filme com o Matthew McConaughey que vê os fantasmas das ex-namoradas, sabe? Um negócio que na minha cabeça é muito Lud-coded é filme da Amanda Bynes. O julgamento do Vincent agora. Mas eu gosto de romance dos anos 2000, então tá tudo bem, não vou discordar. Eu gostei. Falando em romance dos anos 2000, eu vi uma teoria no TikTok esses dias que eu pensei, caraca, faz muito sentido. Essa aspa, né? Eu vi uma teoria no TikTok. De acordo com o meu TikTok. Eu sou muito consumidor de TikTok, eu sou muito voraz no TikTok. Mas enfim, o cara tava falando... Era uma moça que tava falando que o filme de comédia romântica, pra funcionar, os dois protagonistas têm que ser o mesmo tipo de gostoso. Então ela dava vários exemplos, assim, tipo Tom Hanks e Meg Ryan. Tipo, eles são de um jeito meio caseiro, meio Girl Next Door, meio engraçado, essa coisa leveza, meio Nova York. E daí ela dava exemplo Matthew McConaughey e a moça lá que faz os filmes com Matthew McConaughey. Que merda, eu ia dar esse exemplo. Que é exatamente isso, assim, de tipo assim, os dois são meio praia, festa, casal, galera rua, assim. A vibe de que vai pra rave os dois, né? Isso, exatamente. Olha, eu discordo desse ponto, porque tem um clássico chamado The Holiday, ou em português, O Amor Não Tira Férias, que tem o Jack Black
e a Kate Winslet, e eles funcionam. E eles não são igualmente atrativos. Não é que é igualmente, mas assim, tipo, se eles fossem ser atraentes, é que daí eu acho que nesse exemplo cabe, porque se você fosse dizer assim, por que você acha o Jack Black atraente? Porque, parece uma pessoa que você, tipo, em inglês tem essa palavra approachable, né? Tipo, pessoa fácil de você se relacionar, uma pessoa legal, uma pessoa divertida. E a Kate Winslet, nesse filme, eu acho que ela traz isso, mas é porque ela é uma atriz incrível e ela pode fazer qualquer coisa também. Porque ela é meio... No filme ela é meio... Ela é super caseira, né? É, zero à esquerda ela é britânica. também. É. Ela é meio tipo underdog, ela é... Ai, sou meio ferrada do amor. E ele também meio que é... É verdade, essa teoria faz sentido. Porque apesar de fisicamente eles não serem, entre aspas, assim, um equilíbrio de atrativo, eu acho que a personalidade dos personagens são muito parecidas. Então, faz sentido. Não que isso vá salvar o filme, né? Porque teve, tipo, por exemplo, um casal aí que podia ter funcionado, que tem recentemente, é o Glenn Powell e a Sydney Sweeney, né? Que eles são esse mesmo tipo de, né? Gostoso padrão. Gostoso padrão. E loiros. Apesar dele... E daí eles... Teve aquele filme de romance dos dois, né? Comédia romântica, o filme é meio fraco, assim, né? Tipo, isso não salva o filme, mas os dois têm alguma química, né? De alguma forma. Nossa, sim. Vou dar um alt-tab totalmente aqui no assunto, mas outra isca que eu mordo, e que o Bispo descreveu isso no dia, eu falei, eu vou pensar mais sobre, mas realmente... São esses filmes com essa estética meio suja, sabe? Essa coisa meio Seven, que você, tipo, pode ver a ruidez na película, apesar do Seven ser filmado em digital, né? Eles têm aquilo do ISO estourando e tal. Essa coisa meio, tipo, é um mundo muito sujo, essa coisa meio poluída e tal, sabe? Ele descreveu, você gosta de umas coisas meio viscosas, assim, sabe? E eu, que droga, Viscoso. Realmente eu gosto disso. É uma boa... Não, agora que você... Faz sentido, assim. Acho meio sua cara, inclusive. Uma coisa meio viscosa mesmo. Mas agora que você falou de textura da imagem e tal, eu lembrei que um bait que me pega muito, assim. E daí tem a ver com os diretores que eu gosto. Que duas coisas não meio que relacionadas, assim. Uma é... a filmagem diferente, então, tipo, eu nem gosto tanto do primeiro 28 dias depois. Lá, Nossa, eu ia falar ele. Eu não tenho essa relação com esse filme que muita gente tem, né? A galera mais velha guarda, assim. Mas o... Nossa, chamou de velho, assim, né? A galera mais velha guarda. Se você for ver quem são os fãs desse filme, é tipo a galera, tipo, da crítica aí meio que 50 a mais, assim, que viram esse filme e foi impressionante na época. Mas o que eu ia dizer é que, assim, o que mais me atrai nesses filmes, tanto no primeiro quanto nesse novo, aí é essa coisa da filmagem, né? Eu até fiz um TikTok sobre isso, um Reel sobre isso, que o novo foi gravado todo em iPhone também, né? Tem todo esse rolê de... o diretor vai usar uma técnica, alguma coisa diferente. O James Cameron, né? Fazendo Avatar, me atrai super, assim. Ele sempre tá tentando revolucionar mais e mais a captura do digital e o mocap e o 3D. O Zemeckis, né? Tipo, é um cara que tá sempre muito ligado à tecnologia e tal. O Paul W.S. Anderson, nesse último dele, que é uma adaptação do George R.R. Martin, que é uma coisa meio retrofuturista. É futurista, mas é uma coisa meio medieval ao mesmo tempo. Ele gravou e fez todo um esquema do filme usar como efeito e como criação de cenário um motor de jogos de videogame, o que é muito, pra mim, revolucionário de alguma forma, assim, por mais que o filme tenha defeitos narrativos, assim, mas é um filme, é algo que sempre me deixa ligado, assim, tipo, eu quero ver e de preferência quero ver no cinema, como é que ficou isso, sabe? Uhum. E às vezes nem dá certo, mas eu sempre tô curioso pra assistir, pra ver o que saiu dessas experiências visuais, assim. E também restaurações. Quando sai uma restauração de um filme, eu gosto muito de ver. Nossa, agora que você falou isso, lembrei de uma outra coisa que me pega muito, assim. Mas hoje em dia virou carne de vaca, apesar que eu acho que ninguém faz muito bem isso, que é a mudança de razão de aspecto, sabe? Tipo, o filme começa em 4x3 e tal, aí vai abrindo. Eu lembro muito do Valerian, que eu acho a abertura muito boa. Tipo, o homem pisa na lua. Tipo, o homem pisa na lua, aí tá em 4x3, né? Aí conforme ele vai tendo contato com outras espécies, vai virando 16x9, assim. Aí
aquelas barras vão se abrindo e depois vão fechando. É uma coisa que eu gosto bastante em Legion, né? Que eu acho que Legion usa muito bem a mudança de razão de aspecto. Tipo, às vezes o David vai falando alguma coisa que é mais de lore, assim, a razão de aspecto vai fechando pra ficar um visual mais cinematográfico e tal. O Jogos Vorazes, Em Chamas, faz isso quando a Katniss vê o Cínica e aí ela vai subindo pra Cornucopia e a tela vai aumentando. Nossa, é verdade. Mas eu queria voltar um pouquinho para o que você falou sobre estética, esse meio de ruído. Você acha que Silent Green se encaixa nisso? Porque você que me indicou Silent Green, e eu assisti no domingo de manhã, eu fiquei mal o dia todo, meio que me traumatizou esse filme. E eu fiquei pensando nele, e eu também pensei em outro, que acaba também virando um Lud Coded, porque é de adolescentes, e você falou, você vai gostar, e eu realmente gostei. Que é aquele de Apocalipse, de duas irmãs, que elas vão pro shopping e tal. Eu esqueci o nome desse filme. Ah, é o Night of Comet, que é um ótimo filme de domingo, né? Que o cometa passa na Terra e evapora a maioria das pessoas. E as que não evaporam meio que ficam loucas, né? Com o negócio do cometa. Sim, e eu acho que entra em duas coisas que eu gosto, né? Que é adolescente e catástrofe. E também vem nessa estética meio que você estava mencionando. Nossa, assim, o Silent Green principalmente, né? Porque é um mundo, né? O nome em português é o ano de 2020. E é aquele negócio de caças sociais, né? Tipo, a galera rica tem comida normal pra comer, a galera pobre come só umas barrinhas que são chamadas de Silent Green e tal. E aí tem muito isso da galera pobre tá muito fodida, então é tudo muito apertado, né? Todo mundo parece que tá suando o tempo todo no filme e tal. Parece que o filme tem odor, inclusive. É tudo meio fedido, meio grotesco, assim, sabe? E desconfortável. Nossa, esse filme... Silent Green People. Esse filme foi punk, mas eu só queria voltar a isso antes de eu esquecer. Não, já puxa mais um aí, Lute. É muito bom, Vincent, você vai gostar. Você vai gostar. Eu acabei de dar um spoiler do filme, mas... Não, eu sei, é muito clássico, assim, esse spoiler. É muito, meio que daqueles que todo mundo sabe, assim, no filme. Mas eu... Putz, mas eu não sabia. Eu não sabia, sabia? Porque teve um dia que eu joguei, assim, no grupo, assim... Gente, eu quero assistir um filme de catástrofe. E aí eu não lembro se foi Diego ou se foi David que falou, assisti Silent Green. E eu falei, e é também o do outro, que foi dobradinho, assisti no mesmo dia, das irmãs. E aí eu assisti esses dois, foi um ótimo domingo, assim. Eu fiquei triste e depois das irmãs eu fiquei feliz, porque é muito bom. A cena delas no shopping é tipo, acho que virou minha cena favorita. Elas lá, é muito bom, cara. Eu acho que a minha alma é minha alma de jovem, por isso eu gosto de coisas meio teen, entendeu? Uhum. E é um filme bonito, né? Porque depois que o cometa passa na Terra, tem muita cena no pôr do sol, só que aquele pôr do sol bem avermelhado, assim, né? Isso é uma coisa que eu gosto, inclusive. Essa coisa, tipo, cotidiano do pós-apocalipse, sabe? Tem um mangá que eu gosto também, tem uns 5 volumes, chama After School of the Earth, assim. Que, tipo, o planeta Terra inteiro sumiu, né? Tem umas criaturas que aparecem, de vez em quando eles vão lá e sugam as pessoas que sobraram. E é só um grupinho de jovens, assim. Aí, sei lá, eles enchem uma piscina, ficam na piscina, eles cozinham e tal. Essa coisa mais slice of life do pós-vida. E falando em mangá, algo que eu caio assim, você sabe, David, eu acho que é histórias. Eu acho que mangá triste, eu acho que mangá dramático, eu acho que é algo que me pega. Eu ia falar gay, mas aí eu acho que não precisa necessariamente ser gay, porque aquele do cinema, ele não é gay. E me pegou muito, eu acho que foi até hoje, eu acho que virou minha leitura favorita do ano, que eu li esse ano. E ele é lindo. Eu acho que algo que me pega muito é minisséries muito dramáticas e que vão morar assim e vão, sei lá, eu vou me confundir com a história, eu vou ultrapassar a parede entre eu e a arte e a obra. Nossa, assim, acho que mangá tem muito disso. Tem uma coisa que particularmente me pega em mangá, e que é um negócio muito boboca, assim, mas que essas narrativas sabe? Narrativas tipo, nossa, olha como os seres humanos são lixo, que todo mangá feito pra jovem adulto, né, que não é shounen, é seinen, todo mangá feito pra jovem adulto, assim, tem essa pega, tipo, nossa, de denúncia social, tipo, os jovens são os lixos, né, essa coisa, assim, de crítica social quando você é adolescente. Aquele negócio do Death Note, né, o mundo tá podre e tal. Sim, verdade. Eu não leio mangá, mas eu tenho a impressão que tem muitos mangás desse gênero. A maioria é isso, não sei se eu tô certo. Não, esse de... Ou é isso, ou é porradaria. Então, mas eu tinha uma percepção ao contrário da sua. Pra mim, mangá era mais
mais porradaria do que isso, sabe? Pra mim era tipo o mainstream, o que vende, o que todo mundo quer, o One Punch Man, sei lá, One Piece, e essa vibe mais lutinha. E acabou que eu comprei esse gênero aí, pô, muito bom. Não, mas é isso mesmo, o Battle Shonen é a coisa que mais vende, assim, disparado, que é esses mangás de fantasia e ação pra jovens, né, de até 15 anos. Esses são os mais vendidos. Mas aí quando você sai disso pra esse nicho, assim, Berserk tem muito disso, né, que é muito popular, Gantz, que hoje em dia já não se fala mais tanto e tal. Todos têm esse teor, tipo, nossa, olha aqui, a humanidade, ela é meio podre, blá blá blá. O que é muito bom, você devia começar a ler também, Vicente. Ô David, já que você conhece ele, fez um coded dele, você faz uma curadoria. Já fiz, o ele David não leu, né? me manda. Eu leio, eu comecei a ler aquele do Samurai, mas nunca terminei. Vagabond. Eu li um outro lá que era meio de... Ai, nem lembro agora que era o final, que eu gostei do final, mas que eles se conhecem num barco, uma coisa assim. Indica pra ele do menino que faz filme. De trem. Ai, não lembro qual que era, mas era bem bom também. Eu não lembro o nome, David. Indica pra ele o filme. Eu vou mandar, acho que eu já mandei pra ele o Sayonara Eri, que é um one shot do mesmo autor de Chainsaw Man e tal. Mas ele não leu. Mas ele é bem legal, Vincent, porque ele é um mangá de falso documentário, assim, sabe? Então, tipo... O menino, ele tá fazendo um vídeo, né, pra amiga dele que vai morrer e tal. E aí, o mangá todo, ele é como se fosse o menino gravando, assim. Então, tem muito essa emulação da filmagem digital, só que dentro do mangá. Isso. É muito lindo. É muito... Acho que é meu favorito. Sabe que mangá você podia me indicar? Mangá de comida. Isso que eu sei que tem. E eu adoro... Isso é um bait pra mim, assim. Eu adoro... Anime. Então, eu amo cozinhar e eu adoro ver coisas de comida, filmes sobre comida, cenas de comida, filme de gente cozinhando, gente... Não, mas o Vincent é um pilantra, porque ele já pediu essa dica pra mim, eu já mandei pra ele várias, assim, ele falou, existe mangá de comida? Eu falei, existe, tem Toriko, Shokugeki no Soma, tem os mangás do Jiro Taniguchi. É que eu não... Aí ele até falou, você tá inventando algum desses nomes? Nunca vai saber. Eu comecei a ver. É que na época você me indicou uns animes que não tinha, tipo, eu não tava. Não tinha o streaming, eu não queria ir atrás, sabe? Mas enfim. Você me indicou algum da Netflix agora que eu nem lembro qual era, que eu podia ver agora, inclusive, que eu tô com a Netflix. Ah, tem o. Mas, enfim, o Dungeon Mesh, que era o que tava saindo na Netflix, né? Isso, é isso, ele mesmo. Isso. Que ele é sobre culinária de monstros, assim. Ele é meio RPG. E eu adoro. E as minhas cenas preferidas dos filmes do Estúdio Ghibli, assim, a cena de gente cozinhando, assim, cena de comida. Por isso que eu adoro o Chihiro, assim, que tem muitas cenas de comida, tem muito desenho muito bem feito, assim, de todos os tipos. E eu gosto de comida asiática também, enfim. Você vê dorama? Já viu? Não, nunca vi. Eu só... porque tem muito de comida também. Conheço de nome, assim. Tem muito de comida também. Porque o que mais tem é tipo dono de restaurante, ou enfim, uma parada meio hereditária, de família e tal. Legal. Nossa. É legal. The Bear, por exemplo, eu vou ver até o final porque... É de comida. Tem episódio nessa última temporada de Sal em Filadélfia que é meio paródia de The Bear, assim, eles montam uma hamburgueria que é bem legal também. Não, uma coisa que vocês estavam falando de mangá também, que é um gênero de mangá, mas que me atrai muito. E daí é tipo, sei lá, eu sempre falo com o Diego, assim, que algumas pessoas são isso com horror, né? Tipo, a pessoa é muito a pessoa do terror e vê qualquer coisa de terror. E eu meio que tô sempre pronto pra ver um filme de ação. De porradaria mesmo, assim. Nossa, você é muito pai, né? Só de pets, por enquanto. Mas enfim. Eu adoro filme de ação. Eu sou muito aquele meme que, né, tipo assim, o filme não tem roteiro, só tem porrada e tem 1h30. Meu pai, filmaço. Eu sou muito esse mãe. E que mentirada, eu acabo acompanhando. Isso. E eu acabo acompanhando umas pessoas aleatórias, assim, tipo assim, o Scott Adkins, que nem é um grande ator, tá 1 milhão de quilômetros longe de ser um grande ator, mas eu fico acompanhando porque eu gosto do estilo dele de porradaria, eu vejo umas coisas aleatórias, tipo One Shot e a continuação One More Shot, ou esses filmes do Donnie Yen aleatório, uns filmes... particularmente tem muito filme bom de Hong Kong, né, que realmente são obras-primas, assim, do subgênero, mas eu tô sempre meio que disposto, assim, de, entrou um filme de porrada indiano aleatório na Netflix, eu vou dar uma olhada. Assim, nossa, você viu aquele com o Chris Hemsworth, que é um sub-John Wick, assim, na cena de ação, que ele é um soldado? Resgate? É, o Resgate. Eu nem achei ruim o primeiro, daí depois saiu a continuação, não vi ainda, mas tá na minha lista da Netflix.
Eu acho engraçado que a continuação ela é vendida como a cena mais longa, sem cortes e tal. Tem esse fetichismo, né? A cena é a coisa mais genérica do mundo, sabe? Então, é muito genérico esse filme. O primeiro mesmo já é meio assim, mas daí tem esse certo fetichismo, assim, de... Sim. Um que eu vi recentemente, de aleatório de ação, que entrou no Prime Video, é aquele com o Josh Hartnett, que se passa meio que todo num avião, assim. Ele é bem legal, esse. James Morgan, diretor. Eu coloquei isso na minha lista, eu não tinha visto ainda não vi. Então, não é tipo, nossa, o maior filme de ação, não é um John Wick, assim, mas é bem interessante, porque é um rolê desses que ele é um super assassino e ele tem que encontrar um alvo dele num voo, e no avião só tem outros super assassinos, assim. Então, é um filme que, pra mim, é tipo aquele trem-bala, só que melhora um pouco, assim. Nossa, filme hongkongiano também me pega bastante. E uma coisa que eu adoro são esses filmes que não são de ação, mas tem uma cena de ação foda. Tipo aquele Bagagem de Risco, que é o filme com o Taron Egerton. Que tipo, tá longe de ser um filmaço, assim, e é um filme de suspense, não é um filme de ação. Mas tem uma cena de ação muito boa dentro do carro, da mulher descobrindo que o cara é um bandido. E aí, tipo, o cara tentando atirar nela enquanto eles estão dirigindo, assim, é muito boa. É tipo a versão boa daquela cena de Deadpool e Wolverine, que eles brigam dentro do carro. Não, mas daí a gente já tá falando do grande autor do reizinho Jaume Collet Serra, né? Que é maravilhoso. Nossa, tem vários filmes hongkongianos assim na minha lista. Esses dias eu vi dois que eu acho que ia gostar em Vincent. Um chama Twin Dragons, que é um filme que o Jack Chan faz gêmeos, assim, que é dirigido pelo Tsui Hark. Tô ligado. Muito bom. E o Twilight of the Warriors, que é um que saiu no passado, tava todo mundo falando bem e tal. Cara, realmente filmaço. É muito massa a Twilight of the Warriors. É muito maneiro. Tem uma cena que o cara, tipo, dá um mortal e pega o cigarro no ar, que eu penso, cara, só a China produziria algo assim. Incrível. E os personagens têm uma movimentação meio videogame, né? Tipo, eles têm uma parte no final que eles estão enfrentando uns caras que tem poder místico. E o cara ri igual uma doninha, assim. Aí ele vai lá e pega o cara no chão e gira com ele no ar. Uou! Ele faz um... Porra, muito bom. Cara, eu gosto disso, que é um filme meio que parece que vai ser uma brutalidade, porque é tudo dentro de um prédio, né? Uma coisa meio hiper naturalista, às vezes dá a impressão que vai ser isso, mas não, porque ele tem esses traços meio de wuxia, assim. É como se fosse um wuxia urbano, né? De alguma forma. Os personagens têm meio poderes místicos, tem um que é meio que tem o corpo fechado, alguma coisa assim, né? É bem, bem legal, assim. Bem, bem maneiro. Nossa, você viu aquele The Height? Acho que é... Eu vi o primeiro. Eu queria ver o 2, que dizem bons, que é melhor ainda. Às vezes eu acabo em alguns filmes ruins, assim, tipo esse do Dev Patel eu achei tão ruim. Aquele do macaco lá. Enfim, mas eu sempre tô meio que pronto pra ver. Pô, filme de macaco ser ruim é um vacilo, né? Eu gostei do filme do macaco dele. Eu achei meio genérico, mais ou menos, assim. Eu fui bem empolgado, assim, porque eu sempre... tá aí uma coisa que eu acho que é outro bait pra mim. A pessoa que é ator ou atriz e vai dirigir um filme. Eu penso, tipo, vai que surge aí, né? Um grande diretor. Às vezes não, hein? Você já vê aquele filme de comédia dirigido pelo Justin Long, é muito ruim, o Lady of the Manor. Muitas vezes não, né? Mas eu sempre fico curioso, assim, pra ver o que o ator entende como uma direção, né? Tipo, que ele considera... Por exemplo, os filmes do Ben Affleck, que tem até alguns bem legais, mas claramente são filmes de um ator que pra ele é muito importante essa coisa de roteiro e o filme ser muito amarradinho e ter um tipo de cinema muito filme bro, assim, e é curioso isso, assim, de como ele faz isso. E tem outros diretores também, né, que vão pra esses lados, assim, específicos. Outros atores virados diretores, né? Eu tava aqui pensando, vocês têm, tipo, uma década específica pra, tipo, ser facilmente convencido por fazer parte daquela década? Porque a década acaba tendo uma estética, sei lá, o visual ou o estilo de narrativa muito parecido. Teve uma época que eu gostava muito de filmes dos anos 80 e depois eu comecei a gostar muito de filmes dos anos 90. Então, tipo assim, A Morte Lhe Cai Bem, ou aquele da Sandra Bullock, da Magia e Sedução, e que são, pra mim, é muito cara dos anos 90, esses dois. Me pega muito, sabe? Eu sou pescada assim facilmente. Então, pra mim, anos 90 é demais, assim. Eu acho que é uma das décadas que mais me pega, assim, que eu acho que tinha muita coisa boa acontecendo. E é curioso, assim, porque tem gente que fala, por exemplo, anos 60 na França era muito foda, ou anos 70 nos Estados Unidos. Mas os anos 90 eu acho que legitimamente é uma época de, sei lá, fora o Brasil,
né? O mundo todo tava fazendo filmes muito fodas, assim. Não que não tenha filmes brasileiros bons nos anos 90, né? Mas por causa de Collor e de tudo que aconteceu, meio que tava meio que dormente, assim. Mas anos 90 tem obras-primas de Hong Kong, Estados Unidos, Europa, Japão. Foi uma década muito foda. E deu só convencido a ver. Nossa, tem 3 pra mim. Anos 40 me pega muito esses filmes que são meio estudo de personagem, assim, tipo o Rebecca do Hitchcock, o Segredo Além da Porta, do Fritz Lang, né? Esses filmes que tem... principalmente esses filmes que eles são filmes muito calcados num psicologismo e eles são preto e branco, assim, sabe? Eu acho que o preto e branco é meio requeijão, assim, sabe? Pra esse filme de psicologia. Você pode passar em qualquer coisa que vai ficar gostoso. Eu acho que combina muito e tal. Aí... metáforas. Porra. Anos 70, eu acho que filmes de terror dos anos 70 eu acho muito foda, assim. Tanto o brasileiro quanto o estadunidense, eu acho que é uma década excelente pro terror, né? A gente tem o filme do Jean Garret, aí a gente tem esses filmes mais de exploitation, assim, nos Estados Unidos e tal. No Japão também tem os filmes Pinku, né? E esses filmes mais violentos. E, cara, filme de terror americanos anos 2000, assim, eu vejo, vou ter que dar uma chance. É verdade. Inclusive, foi assim que eu assisti no Noitão do Estação Net um filme sobre 2 irmãs vampiras. Porque eu falei, terror dos anos 2000, vou assistir. E eu assisti e foi muito legal. Qual que é esse? É uma que ela é mordida por um lobisomem e ela acaba virando lobisomem. Ginger Snaps, né? Isso, Ginger Snaps. Porra, bom demais, Ginger Snaps. Muito bom. Esse foi o meu único critério, tipo, terror dos anos 2000. Aí eu fui. Nossa. É maneiro. E tem continuações, né, de Ginger Snaps, mas não sei se são boas. A gente podia ver em Cal, inclusive, em Lud, o segundo e o terceiro. Vamos, eu topo. Eu gostei muito do primeiro. Mas e aí, Lud, puxa mais um aí. Eu acho que eu deveria puxar algo que o David tá querendo que eu puxe desde o começo desse podcast. Eu não falei nada, né? Ela que deduziu. Que é assistir algo só porque tem o seu ator de estimação ali. E não importa se é bom ou se é ruim, você vai assistir porque você gosta do ator. E no meu caso é o Pedro Pascal, né? Eu já maratonei já a filmografia dele toda, já vi os episódios das séries que ele participa. Um episódio... Buffy! Nunca assisti Buffy completo, mas eu assisti o episódio que ele participa. É o primeiro da 4ª. Sim, que ele é um emozinho. Isso não acontece só com o Pedro Pascal, isso também acontece comigo com dorama, com ator de dorama. Quando eu assisto um dorama e eu gosto muito daquele ator ou do personagem, eu acabo ficando obcecada e eu faço a maratona da filmografia dele, sei lá, de filmes ou de doramas e tal. Mas atualmente a minha vibe obsessiva tá sendo Pedro Pascal. E eu assisti tudo dele, inclusive A Bolha, que é o pior filme que eu assisti na minha vida. A Bolha é um meio que da Netflix. Sim, foi o filme da pandemia, que tem muitos atores aleatórios. E é um filme de um diretor de comédia bem famosinho, assim. Tanto que o Diego, eu lembro que uma época eu tava bem animado pra ver esse filme. Viu e falou, gente, uma porcaria mesmo. É horrível esse filme, é horrível. É do Jude Apatow, né? Isso. Você quer falar o seu, Vincent? Ator? É uma atriz, né? Cara, então, você vai falar que é muito minha energia de filme de pai, mas o Liam Neeson eu tô lembrando de acompanhar tudo que ele fala. Não, mas é porque assim, eu peguei. Eu gosto de filme de ação e a Carol, minha esposa, também gosta de filme de ação. E daí a gente pegou uma época muito foda do Liam Neeson. Além de ser um ator que fez bons filmes de outros gêneros do que de ação, né? Tipo, sei lá, o papel dele em Star Wars é bom. Fez filmes do Scorsese, fez Épico. É um ator foda, assim, que tem camadas, né? Tipo, um filme que eu vejo todo ano, né? Todo ano eu faço... Enfim, por exemplo, que é o Simplesmente Amor, ele tá... Mas quando a gente começou a namorar, que a gente ia muito ao cinema e tal, a gente pegou uma época de filmes muito fodas do Liam Neeson de ação. E daí a gente acabou meio que se apegando a isso, assim, virou meio que tipo, vai ser um filme novo do Liam Neeson, a gente vai ver, né? Então, às vezes no cinema, às vezes quando aparece no streaming, alguma coisa assim. Então a gente acabou assistindo. E na época que a gente tava namorando esses filmes, assim, que a gente, até depois de casado, por exemplo, aquele do trem, do metrô, que é do The Commuter, que é do Jean-Nicolas Serrat, ou Noite Sem Fim, ou o do avião, que eu esqueci o nome, que também é do Serrat, o Busca Implacável.
Tem um filme da neve, que ele luta com os lobos. Então, tipo, ele fez uns filmes bons, assim, nessa década que a gente tava saindo juntos e tal, a gente acabou se apegando, assim. Mas fora esse, daí tem atores que que eu fico meio... por exemplo, um Daniel Day-Lewis da vida, que é raro. Mas rapidinho, antes, vocês vão assistir juntos Corra que a Polícia Vem Aí? E a gente vai ver, se sair aqui o Corra que a Polícia Vem Aí, com certeza a gente vai ver no cinema, né? E David, deixa eu adivinhar qual é a sua. Vou pensar aqui um pouquinho. Quem é a atriz que você, assim, assiste? Eu acho, talvez. Pode ser que seja Aubrey Plaza, assim, mas talvez, assim, só o pensamento, assim, bem distante. Infelizmente, nesse ponto eu sou muito previsível, né? Eu tenho 3 esposas, né? Nesse ponto eu sou muito previsível, 4, com a namorada aqui em live action. Mas é a Rosa Salazar, a Aubrey Plaza e a Natasha Lyonne. Mas eu acho que tem uma vantagem que a Aubrey Plaza e a Natasha Lyonne, elas têm personas muito marcadas. E aí os filmes e séries que elas fazem já são projetos que me chamariam a atenção por conta própria, assim. Mas a Rosa Salazar é mais topa tudo por dinheiro, né? Então ela costuma estar em coisas mais... de qualidades mais duvidosas, assim, que eu assisto só por ter ela, né? Ela é a Alita. Ela é a Eu Alita. não tava ligando não a pessoa. Ela fez aquele Chips, que é um reboot de série policial dos anos 80, que voltou como série de comédia, que é um filme legalzinho, pá, mas eu vi mais por ela do que por qualquer outra coisa. E a Aubrey Plaza, ela realmente pega projetos, né, que são muito alçados na persona dela, né, nessa coisa mais disruptiva, nessa coisa, tipo, não ligo pra você, quero que você morra, assim, com olhar e tal. Então, por exemplo, filmes que ela faz aí, tipo aquele My Old Jazz, é um projeto que me chama a atenção por conta própria, sabe? Tipo, eu veria só por ela, mas ela tá lá, é o que vai dar o tempero a mais, vai fazer com que eu veja mais rápido. Se bem que eu tô falando isso, já faz um ano que o filme saiu, eu não vi, né? Então... Você falou, David, que as suas namoradas, elas fazem coisas que naturalmente você já se interessaria. E você falou Natasha, né? Uhum. Quarteto Fantástico é um filme que você não, mas aí é muito, né? Aí ela precisava reformar um apartamento, né? A gente não pode julgar, então. Mas, por exemplo, os episódios de Warif que ela fez já me interessariam pra ver, porque, tipo, tem... nem ela lembra que ela fez, David. Porra. Ela é a filha do Howard o Pato, assim, que usa o martelo do Thor, assim. Isso por si só já é uma proposta que me chama a atenção. Natasha Lyonne faz Quarteto Fantástico. Faz. Ela é o interesse romântico do Coisa. Olha. Mas é muito esquisito quando ela aparece, que ela tá muito limpa, assim, sabe? Parece que ela tomou 20 banhos pra poder gravar. O tipo do David são atrizes que, por incrível que pareça, não são gays, né? Pior que é, né? Parece gay, mas não é. Esse é o tipo dele. O tipo dele também é a garota que parece que não toma banho. Já falei isso pra ele também. Mas caraca, do nada. A Lud inventou isso aí. Não inventei, não. Você acabou de falar que a Natasha parece que ela tá limpa no filme do Quarteto Fantástico. Mas é porque ela naturalmente tem essa aparência de que fuma 85 cigarros por dia, assim. Então, mas a Aubrey Plaza não parece que é suja, por exemplo. E nem a Rosa Salazar. Ela tem uma energia, assim. Que ela ela tem uma energia. Que ela tá, tipo assim, de hangover, sabe? Que ela tá meio, sei lá, acabei de virar a noite. Enfim, ela tem essa energia. Mas não pode tomar banho se você virar a noite, não entendi. Mas eu tô falando que é o look dela, a Rosa sabe? Salazar parece limpa porque ela é latina. Né? Exato. Mas a Aubrey Plaza também. Mas ela é branca, então aí fica meio... Nossa, eu fui meio racista reversa, né? Melhor tirar essa Foi sim. Não, pode manter, viu? Não. O racismo reverso. Mas é foda isso, porque, por exemplo, não sei, velho, eu acho que por eu conhecer as pessoas por o filme e acabar, tipo, que a carreira das pessoas tem muito a ver com os filmes em que eu conheci elas e tal, não rola esse efeito tipo Pedro Pascal, sabe? Que fica fazendo um monte de bomba e você vê mais porque você gosta da pessoa, tipo, lá vai ele fazer uma escolha de carreira questionável. Por exemplo, eu fui ver um filme com a Aubrey Plaza, né, que é o... Cara, acho que é Grey Bear, assim... É Bear alguma coisa. Que é um filme meio alternativo, assim, do pessoal trancado numa casa de verão e tal. E é um filme com clima bem... Com clima sci-fi bem carregado, assim, e tal. Então já é uma coisa que me chamaria a atenção por conta própria. Depois pesquisando eu vi que ele é o filme mais renovável da história, sabe? Tipo, tudo, a iluminação, o ambiente em si é feito com energia renovável. Olha só, curioso. Uma coisa de atrizes, assim, que não é uma coisa específica de nenhum ator ou atriz específica, mas que me atrai sempre, que é sempre um bait pra mim também, é às vezes quando, tipo... É um ator de uma série que eu gosto, sabe? Tipo, eu acompanhei muitas, sei lá, galera que fez Community.
E daí vai ter um filme que tem a pessoa de Community, eu fico curioso pra ver. Ou a galera que fez, por exemplo, Parks and Recreation. Ou às vezes algumas séries que não são tão populares assim, mas que você fica... Pá, eu gosto desse ator porque ele fez esse papel aleatório na TV, sabe? Tipo... Nossa, mas a galera de Community faz cada porcaria. É verdade. E Não, mas por exemplo, o Justin Theroux que fez The Leftovers, eu sempre tô meio que interessado pra ver o que ele tá fazendo. E esse tipo de coisa assim, né? Esses atores que a gente acaba conhecendo mais pela TV, porque quando você vê uma série, principalmente uma série longa, você meio que cria um relacionamento, né, com aquele ator e com aquelas pessoas. Você sempre fica acompanhando e tal, e daí é interessante ver ele em outros lugares, né. Eu tô assim com a Kristen Milioti ultimamente. Eu sou assim, mas foge um pouquinho da televisão e do cinema. Eu sou assim com o Jonathan Groff. Que eu fico interessada nas peças que ele vai fazer e aí eu procuro ver no YouTube. Inclusive, eu só assisti o Hamilton porque eu tava há muito tempo querendo assistir Hamilton. Falei assim, um dia eu vou assistir. Aí eu descobri que ele tava em Hamilton e eu não sabia, como moro debaixo de uma pedra. E aí eu falei, ok, vou ver. Aí foi o dia que eu decidi ver. E aí, tadinho. Ele só tem tipo 2 cenas, né? Mas é maravilhoso. Mas ele tá ótimo, né? Acho que ele é o personagem tá favorito ótimo. de muita gente. É muito maneiro. Sim, e na Reunion também foi muito bom, né? Que rolou no Tony esse ano. Ele é um dos meus favoritos e eu sempre fico com uma culpa branca quando eu penso isso, assim. Tipo, o meu personagem favorito de Hamilton é o branco. Também é o personagem mais queer-coded, pô. Pensa por esse lado. Verdade. É verdade, tem isso. Não, mas eu gosto também do Lafayette, então daí eu me sinto melhor. Assim, que eu acho bem queer-coded também. O David Diggins, inclusive, poderia fazer mais coisas, assim, que eu acho que ele é um cara que imprime uma persona bem Pô, é verdade, específica. né? Ele tem... Ele tá em Undone, inclusive. Não sei, ele faz... Da Rosa. Eu não sei se ele faz mais teatro, porque parece que é um ator que devia ter vingado mais, eu tenho a impressão. Inclusive, um pedido aqui, quem tiver o link de Mary Emily Raw, não sei falar, que é a Broadway que deu o Tony pro Jonathan Groff, eu quero ver, hein, galera. Eu quero o link. Mas o programa não ficar gigante pra gente já ir pro final, vamos fazer o reverso agora. Vamos falar de iscas que a gente não morde. E aí eu vou começar com uma que na verdade não é bem uma isca, mas é um fenômeno social que acontece, que é tipo assim, sai o filme de terror da vez, né? O filme de terror do mês e a galera, este é o melhor filme de terror do ano. Eu já fico, sei não. Eu sou assim com série. Se vier, essa é a melhor série do ano. Tipo, Adolescência, Bebê Rena. Eu não vi nada disso. Mas se for da Netflix, aí já é uma outra isca que eu não mordo. Mas eu meio que também tomo antipatia. Quando é uma série que todo mundo... Não é porque eu também quero ser diferentona, não quero ser esse tipo de pessoa. Mas quando todo mundo tá vendo que é a melhor série do mundo, eu fico, não deve ser a melhor série do mundo, então. E aí eu tomo antipatia. Isso da série chocante, né? Tipo, da vez, nossa, essa série diz tanto sobre o que a gente tá... Automaticamente você... ela vem. O fenômeno não olhe para cima, né? Sim, eu chamo isso de produção de crítica social foda semestral que a Netflix lança, todo mundo, caralho. Ninguém nunca fez isso antes, como é possível? Aí tem o Bird Box, tem o Poço. Na verdade, a origem disso é Black Mirror, né? Quando a Netflix comprou e começou a produzir Black Mirror. Sim, cara, verdade. O Poço, eu acho uma bosta o Poço, mas... tô acompanhando uma coisa agora, nada a ver, né? Completamente nada a ver agora. Mas enfim, um alt tab gigante. Que o Poço eu acho bem ruim, mas eu fiquei feliz porque ele gerou um dos melhores realities culinários dos últimos anos, que tá passando agora na Globo, que é... agora não vou lembrar. O da Ana Maria Braga? Chefes alguma coisa? Alta Tensão? Não, é alta... Não. Gente, esqueci. Enfim, é muito foda porque ele foi inspirado no Poço. É uma coisa que, tipo, tem 3 níveis. E daí, basicamente, é um reality que tem 3 andares. E lá o terceiro andar lá em cima é uma cozinha de última geração, toda super equipada. E lá embaixo é, tipo, peneira furada, assim, sabe? Tipo, é Chefe de Alto Nível o nome da série. Chefe de Alto Nível, exatamente. É muito foda, assim. E foi inspirado no Poço, nessa ideia, porque tem uma plataforma que vai descendo. E daí as equipes de cima vão pegando a comida. E daí do meio vai pegando também, que é uma cozinha mais caseira. E o que sobra lá embaixo a galera tem que se virar, assim. É bem, bem maneiro. Nossa, que da hora. Enfim, eu não sabia que era assim. Que da hora, gostei, achei interessante.
Mas uma coisa que é um anti-bait pra mim, que é muito inspirado nisso que o David falou de o melhor filme de terror do ano, ou que você falou de a série que todo mundo ama na Netflix, é filme de... Isso é muito específico. Filme de festival, tipo, tá rolando, sei lá, Festival de Cannes ou de Veneza, que a crítica americana abraça. Sabe? Tipo, Emília Pérez. filme novo. Emília Pérez, o filme novo do Ari Aster. E daí, tipo, você vê os mesmos caras, assim, tipo, David Ehrlich, não sei o que. Nem desgosto dele, acho até legal. Mas, enfim, tipo, aquela galera, tipo, abraça como se fosse. Daí eu penso, tá bom, coisa de americano. Vou esperar o que a imprensa francesa vai falar, que talvez seja um bait, mas enfim. E normalmente é um filme bem, assim, tem uma ideia legal, mas não é nada demais, assim. Então, claro que às vezes eles abraçam filmes bons, mas é uma coisa que me deixa desconfiado, assim. Tem um texto muito ruim do Omelete sobre trabalhar cansa, mas que tem uma frase que eu acho que diz muito sobre esse filme de festival, que é filme de festival cansa. Assim, realmente. Poxa, não vou ser advogado do diabo, não. Porque não, pode falar, é que tem filmes... Não é sempre, eu também não acho que é uma regra, assim, tem filmes que acabam sendo bons, assim, tipo, sei lá, como é que é o nome daquele que o cara cai da janela? Supostamente cai. Que ganhou o Cannes ano passado, retrasado, enfim. Tem filmes bons, assim, que a crítica abraça e realmente são fodas, assim, mas normalmente é uma coisa meio The Square, assim. Que é péssimo. Eu acho você muito criticada, que eu até falei que é vibe do Diego, que é filme de homem hétero, que é... E você ficou me julgando falando que não tem nada a ver, mas era tipo só uma percepção que eu tinha de fora, que era muito coisa de homem, tipo, isso é tão de hominho, sabe, produto tão meio gaze, e você falou que não, que na verdade é super homoerótico e tal, que era Hannibal. Foi Hannibal que você falou? Isso, foi Hannibal. Porque você olhava pra série, o pessoal de terno, assim, você achava que era um negócio, tipo, essas séries de drama de máfia, né? Tipo, eu acho que isso é Tá vendo? Isso foi um julgamento errado meu, mas é um anti... Esqueci qual a palavra que a gente tá usando aqui. Phishing? Baiting? Não sei. Isca. Anti-isca. Anti-isca pra mim, sabe? Que a isca reversa. Que é quando eu vejo que algo é muito male gaze, é muito hominho, é muito heteronormativo, sei lá. Eu fico meio tipo, que preguiça, eu não quero assistir. Tinha aquela sketch do Saturday Night Live, quando saiu o irlandês, né? Apesar de eu não concordar por ser sobre o irlandês, mas que é esses filmes tipo raiva masculina, né? Raiva branca masculina, white male rage, assim, que é tipo os caras grandando e andando de terno. Basicamente. Tem um livro sobre isso que é excelente, que é o Homens Difíceis, né? Que é sobre essa trope, que daí é o clássico caso de Hollywood, né? Como a indústria meio que acaba estragando tudo, porque... Começa com coisas fodas ali, tipo Sopranos e companhia, e The Wire, e daí a indústria percebe e transforma isso num subgênero genérico, assim. E daí começa a surgir um vira o clube da luta. Isso mesmo. Tanto que, tipo, uma que é bem assim pra mim, apesar que eu vi a primeira temporada, achei legalzinha, é Mr. Robot, mas é um outro tropo da década seguinte, a dos homens difíceis, né? Que é a década de 10, né? A década passada, que é série de narrador não confiável. Que nossa, é o que o Mr. Robot. Cara, o Mr. Robot eu vi gente que gostava no final, daí que eu abandonei no início, daí eu não sei se é boa. Falam que depois a série entra nisso que a gente tava falando mais cedo, de cada episódio virar uma coisa diferente, o que parece uma coisa legal. Mas tipo, porque é o personagem outsider, homem, que é incompreendido e tal, dá uma cansada mesmo. Apesar que a gente gosta de Legion, por exemplo, né? E Legion é uma série que surge nessa onda dos narradores não confiáveis, assim, né? Porque também o sofrimento masculino também chega já, sabe? Tipo assim, tô sofrendo muito alto, acho que tem que sofrer em silêncio. E aí o Mr. Robot, ele vem nessa scope do sofrimento masculino, do tipo... E com ator ruim, hein? Tadinho. Não, tadinho nada, ele fez o filme do Queen, que eu odeio. Mas ele fez Crepúsculo, então ele meio tá na balança comigo. Pô, mas ele fez uma noite no museu, tá ligado? Ele fez o último Crepúsculo, ele é o vampiro egípcio, eu acho. Ele é o vampiro que tem os 4 elementos, que ele mexe com água, terra... Não é com ar? Não, são os 4 elementos. Ele mexe com água, terra, ar e fogo. São os 4. É muito maneiro esse vampiro. Pena que, né, foi nerfado, assim, né? Porque ninguém liga pra eles. Mas, enfim... Isso é um bait também, tá vendo? Atores de Crepúsculo, eu costumo defender às vezes. A pessoa fez Crepúsculo. Voltadinho.
Pô, mas Crepúsculo tem ótimos atores, né? Tipo, além do casal principal, tem a Anna Kendrick. Dá pra encontrar uma galera legal lá dentro, apesar dos filmes irem Tem a Dakota piorando. Fanning também. É a Dakota. O britânico lá, o Martin Sheen, não é Martin, é o cara britânico que é o Volturi, sabe? Sei qual Cara, é. o cara- Ai, cara do Good Homem. fez até Good Isso, Homem. Michael Isso. Sheen. Michael Sheen. Sheen. Isso. E eu vi uma série que eu gostava, que é com o pai do Edward, que é aquele ator que tem uma cara super esquisita, que eu esqueci o nome dele. O Carlyle. Isso. E ele nem é muito bom, eu não acho ele um bom ator. Mas ele fazia um personagem legal na série que era Nurse Jack, e ele era um médico, assim, que ele falava que tinha síndrome de Tourette pra justificar ele, do nada, às vezes, pegar no peito de alguém, sabe? Tipo, Qual mentira? Qual o nome disso? Eu quero ver. Nurse Jack, era sobre uma enfermeira, que é uma série meio... É muito engraçada essa série. É tipo comédia adulta da HBO, assim. Nem é da HBO, acho que é da Showtime, enfim. Mas era legal o personagem dele, bem engraçado. Nossa, eu tô vendo aqui o pôster. Eu vi o pôster dessa série aqui já. Nossa. E a Nurse Jack do título é a Carmela Soprano, né? A mulher do Tony Soprano. Inclusive a série tem o padre dos Sopranos também. Era bem boa essa série, você ouviu até o final, era bem legal. Mas outra anti-bait minha que eu lembrei agora, vocês estavam falando de Netflix antes, de série e tal. Uma que, tipo, pode ser muito mal interpretada, mas enfim, foda-se. Pra mim é documentário. Tipo, surgiu um documentário sobre um tema foda. E daí eu já fico com a preguiça gigante, assim, a vontade de, tipo, nossa, não quero ver de jeito nenhum. Mesmo que documentário seja um dos meus formatos, gêneros favoritos. Eu acho que tem vários filmes que eu amo e obras-primas, assim. Mas eu acho que documentário, principalmente de temas importantes, de temas meio bombadinhos, assim. E daí nisso eu incluo séries documentais, tipo essa sobre escândalos que surgem todo mês em algum streaming. Porque você não vai ver A Mulher da Casa Abandonada, então? Tipo isso, assim. E eu sempre falo isso, que assim, tipo, documentários que poderiam ser podcasts, assim, sabe? Tipo, podia e esse ser... literalmente é um. Tipo, você vê o documentário, tipo, lá, 3 partes de 1h30, e daí você pensa, cara, podia ter sido um artigo na Piauí, ia ser melhor, porque daí eu já ia ter lido tudo de uma vez. Sabe? Muito bom. Eu acho que tem um que quebra essa maldição, sabia? Que é o do caso Evandro, porque... Então, porque dele traz mais material, né? Expandiu. Mas enfim, eu sempre fico com muita preguiça, assim. Quer ver esses documentários da Netflix que vão pra Oscar depois? É sempre tipo assim, o tema é bom, só que o documentário é todo filmado de um jeito assim, tipo, as fontes todas sentadas numa cadeira, numa igreja vazia ou alguma coisa assim. E daí umas cenas de drone pra ilustrar. E uma montagem com um recorte de jornal. É sempre, tipo, meio que tudo igual, assim, é meio insuportável pra mim. E eu, como eu sou completista de Oscar, eu tenho essa doença. Todo ano você vê uns 6 desses. Né? Eu vejo muitos desses, e é bem... Mas enfim, documentário eu só vou ver assim, nossa, tipo, se for ou de um diretor que eu gosto, ou de uma coisa assim, ou um tema que, nossa, não sei nada do tema e o documentário vai ser um jeito de ver. Daí talvez eu veja, assim, mas é bem... Nossa, aquele gênero que 90% o tema importante já é um anti-bait pra mim. A pessoa começa a elogiar falando que é o filme importante. Cara. O quadrinho importante. Nossa. Então, e é por isso que eu gosto, daí olha só que polêmica que eu vou falar agora. Eu gosto dos filmes da Petra Costa por causa disso. Porque assim, o tema é importante, mas o que todo mundo fala mal é o que eu gosto, que são filmes que é meio que assim, eu vou fazer meio que um ensaio aqui e eu sou essa menina rica que se importa com as coisas. É isso. E daí, mas eu acho que ela acaba traduzindo isso de alguma forma. Eu não vi esse novo dela sobre religião ainda, mas são filmes que eu acho interessante de acompanhar porque ela tem uma ideia do que ela quer fazer com os filmes, que é o que a maioria desses filmes não tem, né? Total. Mas é isso, gente. Se você gostou desse episódio, semana que vem estamos aqui de novo. Lembrando que vocês encontram o Trabalho na Lud na Triberna e no podcast Memórias de um Dorama, e o do Vincent no sábado sem legenda e no Coquetel Kuleshov, que é onde ele posta as críticas dele, mas ele também tá no Instagram, tá no TikTok. Como é que você arroba mesmo nas redes, Vincent? COQ Kuleshov, Coque Kuleshov ou VM Cezering. Mas se você procurar Coquetel Kuleshov em qualquer rede, ela tá lá como meu nome, então é fácil de encontrar. Eu te sigo, eu não sabia, eu tô chocada. Eu te sigo, eu não sabia. E eu tô falando aqui com você. Eu acho que a gente se segue. Eu acho que a gente se segue.